Olá, vamos continuar então nosso estudo da vida centrada no Evangelho. Espero que você já tenha aí o livrinho, né, a lição de hoje. Hoje é a lição 3, ou artigo 3, que chama Crendo no Evangelho. Então, para recapitular, né, a gente deu uma olhada no que é o gráfico da cruz, onde eu tenho a linha do tempo, eu tenho a conversão. E a partir da nossa conversão, a gente começa a ter uma consciência maior da santidade de Deus e uma consciência maior da pecaminosidade, da nossa pecaminosidade como crentes, né? Como pecadores. Só que a nossa tendência é encolher a santidade de Deus e encolher ou minimizar, né, a nossa pecaminosidade. E isso acontece porque a gente vai ficando cada vez mais longe do Evangelho, da verdade do Evangelho. Então, o que a gente precisa é voltar à verdade do Evangelho, ser fixado, ancorado no que o Evangelho diz sobre a nossa justiça e sobre a nossa identidade. E essa que é a transformação do Evangelho constante, uma transformação duradoura, contínua. E não algo que aconteceu uma vez e pronto, né? A gente precisa do Evangelho sempre. Então, nós como seres humanos, depois da queda, a gente teve um problema bem grande que mudou muita coisa, especialmente o nosso senso de aceitação, aprovação, segurança e significado. O que quer dizer isso? Deus nos criou para encontrar todas essas coisas nele. Só que o pecado nos alienou, o pecado nos separou de Deus, mas também não só fisicamente, né? Não só Adão e Eva tiveram que morar longe do jardim, longe da presença de Deus, mas também esse senso de que eles eram aceitos por Deus, perderam esse senso. Agora tem uma sensação de que não é aceito mais por Deus, uma sensação de que não somos mais aprovados por Deus, uma insegurança e uma falta de significado. Todas essas coisas deveriam ser encontradas em Deus. Quando o pecado entra no mundo, ocorre uma quebra aí. Então, nós somos alienados de Deus, nós somos separados de Deus nesse nível também, das nossas sensações, dos nossos maiores anseios. Então, ali em Romanos, Paulo falando para o próprio povo, o povo judeu, ele diz, Romanos 10:3, eles não conheceram a justiça que vem de Deus e procuram estabelecer a sua própria. Então, em vez de achar o senso de justiça em Deus, o povo judeu buscava o senso de justiça neles mesmos. E nós, hoje, fazemos a mesma coisa. A gente tenta estabelecer a nossa própria justiça, construir a nossa própria justiça. Então, quando a gente finge, né, aquela parte que chama o fingimento, diminuindo a santidade de Deus para chegar num nível aqui mais aceitável, onde eu consigo pular, o que a gente está fazendo? A gente está nos tornando melhores do que nós somos, ou pelo menos aos nossos olhos, tentando elevar a nossa própria justiça e diminuir a santidade de Deus para que eu possa, pelo menos aos meus olhos, dizer, agora Deus me aceita, porque agora eu passo pelo padrão dele. Então, essa tentativa de ter a própria justiça, estabelecer a própria justiça, se está fora de Cristo, é justiça própria, é tentar ganhar a nossa própria justiça que não vale de nada. Ou seja, me esforçar para ser melhor sem Cristo, longe de Cristo, independente de Cristo, não serve. É a justiça própria. E minimizar o meu pecado também não. Dizer, na verdade, eu não sou tão mal assim, então Deus deve me aceitar, porque eu não sou tão ruim assim. Tudo isso é a parte de Cristo. Se não envolve Cristo, então a gente chama de justiça própria. Como os judeus fazendo no tempo de Paulo, tentando estabelecer a própria justiça. Então, como é que acontece essa transformação verdadeira e profunda
que eu falei, que vem do Evangelho. Então, quando a gente se arrepende continuamente desses padrões pecaminosos, e esses padrões pecaminosos muitas vezes vão estar no nosso subconsciente, porque muitas vezes a gente volta para ele sem perceber. A gente precisa então prestar atenção para não voltar a cair nesses padrões de comportamento, que são tendências que a gente naturalmente volta para elas, se não estamos arraigados, enraizados na verdade do Evangelho. Ou seja, a gente precisa ancorar a nossa justiça e a nossa identidade em Jesus e não em nós mesmos. Ou seja, a resposta para a pergunta por que Deus me aceita deve estar em Jesus. A resposta para a pergunta quem sou eu, onde está a minha identidade, tem que estar amarrada com Cristo. Senão, a gente perde de vista o Evangelho. E o conceito que o livro vai desenvolver agora é o conceito de justiça passiva e depois ele vai explicar um pouco mais sobre a adoção. Então vamos pensar primeiro nisso. Justiça passiva. O que é justiça passiva? Justiça passiva é a verdade bíblica, Não tem esse termo na Bíblia, mas a gente pode retirar essa ideia da Bíblia, que ela está lá, que Deus não somente perdoou o nosso pecado, como alguém perdoa uma dívida financeira, mas também nos creditou a justiça de Cristo. Então, Deus zerou nossa dívida, A gente estava negativo, estava devendo dinheiro. Ele zerou nossa dívida, ele perdoou, ele falou, agora você não deve mais nada. E ele adicionou crédito na conta. Então, e tudo isso sem nada do que nós fizemos, independente do que nós fizemos. Não foi porque nós fizemos um trabalho muito bom, não foi porque Deus viu algo bonito em nós e aí ele falou, eu vou perdoar a sua dívida por causa disso. Em Romanos 3, ele fala da justiça de Deus que vem pela fé. Olha aí em Romanos 3, 21, 22. Mas agora uma justiça de Deus, além da lei, foi concedida, a que a lei e os profetas testificam. Esta justiça de Deus vem pela fé em Cristo para todos os que creem. Então, essa justiça passiva, ela passiva porque nós não fizemos nada para merecer, nem para ganhar ela. Foi Cristo quem trabalhou, não nós. E ela vem pela fé em Cristo. Quando cremos em Jesus Cristo, recebemos esse crédito e a nossa dívida é perdoada. E Martinho Lutero explica um pouquinho, você pode ler depois essa citação dele. Ele chama justiça passiva porque não temos que trabalhar por ela. É algo que eu faço sem ter que merecer. Isso é por meio da fé, ele fala lá em Efésios, justamente para que nós não tenhamos nada para que nos orgulhar. Se foi algo que eu fiz, então eu posso me orgulhar. Mas se foi algo que alguém fez por mim, então não tenho do que me gloriar, do que me orgulhar. Só que naquela mesma citação de Lutero, ele fala, agora, se nós temos medo, ou se a nossa consciência é incomodada, o que quer dizer isso? Por exemplo, aqueles pensamentos ainda voltam na minha mente. Eu não sou bom o suficiente. Ou será que Deus está satisfeito comigo? Ou eu não sou puro o suficiente. Minha mente não é pura o suficiente para Deus. Será que Deus está feliz ou está triste comigo? Quando esses pensamentos voltam e começam a dominar nossa mente, é sinal de que Cristo está escondido. Ou seja, Cristo está escondido do nosso dia a dia. Talvez se eu perguntar, você responda, não, sim, a minha justiça é em Cristo. Mas a gente tem duas opções só. Se eu não estou dependendo da obra de Cristo para o meu senso de aceitação perante Deus, então eu estou dependendo do meu próprio trabalho. Se alguém for me perguntar, em vez de eu dizer, eu dependo da obra de Cristo para Deus me aceitar, eu acabaria dizendo, eu dependo do meu próprio trabalho. Isso às vezes acontece normalmente para o crente inconscientemente. A gente acaba agindo de tal forma
que eu estou tentando agradar a Deus. Pelas minhas obras, estou tentando merecer o favor de Deus, quando Cristo já mereceu o favor de Deus e já comprou essa justiça por nós, na cruz. Então, se a gente se afasta dessa justiça passiva, os nossos corações vão naturalmente tender para a autojustiça. Eles vão tender a ganhar justiça por causa das obras. Quando a gente perde de vista que Cristo já mereceu essa justiça para nós. Então, qual a solução? A solução é se arrepender continuamente disso que eles chamam de falsas fontes de justiça. A fonte verdadeira de justiça é Cristo. Mas todas as outras coisas que a gente faz tentando merecer o favor de Deus são falsas fontes de justiça. A gente precisa pregar o Evangelho para nós mesmos. A gente precisa se agarrar nessa promessa do Evangelho. E qual é essa verdade específica do Evangelho que ajuda? É a verdade que diz que Deus está satisfeito conosco porque está satisfeito com Jesus. Ele não está satisfeito conosco porque a gente fez alguma coisa especial. Mas Ele está satisfeito conosco porque Cristo viveu uma vida perfeita e merecendo a justiça perfeita de Deus. E isso leva a gente à adoração, porque a gente passa a reconhecer que Cristo é aquele que merece a justiça de Deus. Ele que, pelas suas obras perfeitas, a justiça de Cristo é aplicada a nós, não a nossa própria justiça. Então, tem uma frase interessante que na lição ele diz que a notícia do Evangelho, a boa notícia do Evangelho, não é que Deus fica admirado conosco, mas que Deus nos liberta para que nós fiquemos admirados com Cristo. Então, quanto mais a gente entende o Evangelho, nós percebemos que o foco está todo em Cristo. Cada vez a gente passa a admirar mais e mais a obra de Cristo na cruz, que é aquela ideia da cruz ficando maior cada vez mais. Nós passamos a não olhar para nós mesmos, mas olhar cada vez mais para Cristo e para o que Ele fez na cruz, para a sua obra, para a sua vida. Então, essa é a primeira verdade da justiça passiva. A justiça passiva, quem mereceu a justiça, quem trabalhou pela justiça, quem fez alguma coisa para receber esse selo de justo foi Cristo, por ser perfeito e por ter vivido uma vida perfeita, por ter morrido em nosso lugar. Agora, nada disso está em nós. Então, a nossa fonte de aceitação, a nossa fonte de justiça não deve ser em nada que nós fazemos. Está tudo em Cristo. Agora, a segunda verdade é a verdade da adoção, ou a gente pode chamar de doutrina da adoção. O que quer dizer isso? Que Deus nos adotou como os seus próprios filhos, mas Ele nos adotou como filhos por causa da nossa união com Cristo. Ou seja, como nós cremos em Cristo, recebemos a justiça de Cristo, também recebemos agora a adoção, somos adotados e entramos na família de Deus como filhos. E é justamente o Espírito Santo que confirma em nós que somos adotados. Olha aí em Romanos 8, 15 a 16. Porque vocês não receberam um espírito que faz de vocês de novo um escravo ao temor, mas vocês receberam um espírito de adoção. E por ele, ou seja, por esse espírito de adoção, o Espírito Santo, é que clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo diz para o nosso espírito: eu confirmo, você realmente é filho de Deus. Você tem os direitos de um filho. É o filho que pode falar para aquela pessoa, papai. Se você ouvir alguma criança falando papai, você sabe automaticamente: esse é o filho, esse é o pai. Mas se tem uma criança e um adulto e essa criança nunca chama aquele adulto de papai, vocês falam: deve ser um tio, deve ser alguma outra pessoa, não um pai. Mas é só o filho que pode olhar para aquela pessoa e falar papai. Abba, pai, papai.
E esse Espírito aqui vai confirmar para a gente. Gálatas 4:7 diz a mesma coisa. Então você não é mais um escravo, mas um filho. E como você é um filho, Deus fez você também um herdeiro. E aí, mais uma vez, essa ideia de adoção. Uma pessoa que é adotada, ela passa a entrar legalmente como herdeiro. E ela vai herdar legalmente tudo o que era do seu pai e da sua mãe. E essa é a mesma linguagem que a Bíblia usa. Nós somos adotados na família de Deus, então recebemos como herança aquilo que é direito só dos filhos. Jesus é o Filho de Deus, então nós recebemos como herança aquilo que Jesus merece por ser filho. Só que o problema é que a gente também tem a tendência de esquecer essa realidade, esquecer essa verdade. E muitas vezes isso acontece não porque a gente não sabe mais. Se alguém for perguntar, a gente vai falar, sim, eu creio que eu sou filho de Deus. Mas a gente vive diariamente como se fôssemos órfãos. Como se não fôssemos filhos realmente. Ou seja, em vez de eu estar descansando no amor de Deus, eu tento ganhar o favor de Deus. O filho que confia no seu pai, está descansando no amor do pai, não tenta ganhar esse amor. Ele sabe que o pai ama porque o pai me ama porque eu sou filho. Não porque eu estou dia após dia trabalhando e aí, no fim do dia, meu pai me dá um carimbo. Ah, hoje eu te aceitei porque você trabalhou. Hoje eu te aceitei porque você arrumou a cama. Hoje eu te aceito porque você foi para a escola. Não, esse não é o tipo de pai que Deus é. Ele nos ama e nos aceita por causa da obra de Cristo, não por causa de algo que nós possamos fazer. E às vezes a gente tenta ganhar a aprovação de Deus tentando viver de acordo com as expectativas de Deus. E é sempre a visão equivocada das expectativas de Deus. Porque se a gente realmente for olhar na Bíblia quais são as expectativas de Deus, qual é o padrão de Deus, se lembra daquelas primeiras aulas? É o padrão inatingível. Não tem como nós, pecadores, ganharmos o favor de Deus pelas nossas obras. Então, se a gente está pensando que pode alcançar o padrão de Deus, que se a gente está pensando que podemos agradar a Deus por nossas próprias obras, a gente já não tem uma visão bíblica do padrão de Deus. O padrão de Deus é inatingível para pecadores como nós. E esse tipo de vida é uma vida como se fosse uma vida na academia, na esteira de academia o tempo inteiro, correndo, correndo, correndo e nunca chega em lugar nenhum. A gente tenta ser bons cristãos, a gente passa o dia inteiro tentando ser bons cristãos para que Deus nos aprove. Fica sempre no fundo da nossa consciência a ideia de que eu ainda não sou bom o suficiente, eu preciso me esforçar mais para que Deus se agrade de mim. E a gente precisa lutar contra essa tendência. E essa mentalidade de órfão que a lição vai descrever é uma mentalidade que nos leva a não pensar na aceitação de Deus como algo que já temos, mas sim como algo que vamos ganhar ainda. Então, tenta imaginar alguém que já foi adotado, uma criança que foi adotada, tentando ganhar o favor dos pais. Né? É triste, seria triste isso, né? Mas você já foi adotado. Por que você está tentando ganhar o favor dos seus pais? Eles já fizeram tudo para que você fosse filho. Por que agora você está tentando ganhar? Por que você só não descansa e aproveita agora todos os benefícios que você tem como filho legítimo? E a criança ainda está naquela mentalidade, não, mas eu preciso que eles gostem de mim. Eu preciso me esforçar para que eles gostem de mim, porque senão, o que vai acontecer, né? Será que eles vão me mandar embora? Mas se você foi adotado, você nunca mais poderá ser
deserdado. Então a gente precisa se arrepender dessa mentalidade de órfão, tentando ganhar o favor para ver se vão me aceitar, se alguém vai me aceitar. Porque a nossa identidade é que somos filhos de Deus. Somos filhos e filhas de Deus. Uma passagem fala filhos amados de Deus. E isso é pela fé. Então, pela fé, devemos nos apegar à promessa do Evangelho, que diz que somos filhos adotados por Deus. E somos adotados também, independente das nossas obras. E a nossa justiça veio pela obra de Cristo. Então, tudo independente das nossas próprias obras. E não tem nada hoje que eu possa fazer para garantir ou para manter o amor e a aceitação de Deus. Então, quando a gente abraça o Evangelho dia a dia, quando o Evangelho está dando fruto diariamente nas nossas vidas, esse padrão infinito, perfeito de Deus, que é inatingível, já não é mais algo para se ter medo ou algo para nos intimidar. Por quê? Porque eu sei que eu não preciso me esforçar para chegar lá, para então ganhar a aceitação de Deus. Eu já ganhei a aceitação de Deus. Por isso agora eu posso fazer boas obras. Por isso eu posso desfrutar de daquela intimidade que o filho tem com o seu próprio pai. Porque eu já fui adotado. Eu já recebi a justiça de Deus, independente de qualquer coisa que eu faça. Então, não tem nada hoje que eu possa fazer para merecer tudo isso. Eu nunca poderia merecer de qualquer jeito. Só que quando eu olho para aquele padrão inatingível, eu olho para Cristo e vejo Ele cumprindo esse padrão. Eu vejo que Ele passa no teste perfeito de Deus. Porque Ele é perfeito e a justiça dEle é acreditada para mim. Então a cruz de Cristo passa a ser maior. A gente passa a admirar a Cristo, a gente passa a adorar a Ele, porque foi Ele que atingiu esse padrão perfeito de Deus por nós. Então o foco passa todo a ser em Cristo e não mais no que eu posso fazer para tentar fazer com que Deus se agrade de mim. Deus já está perfeitamente contente com Cristo. Deus está perfeitamente feliz com Cristo. E Ele me adotou e agora eu faço parte da família de Deus. Então eu faço parte dessa família onde o pai está perfeitamente contente com os filhos. Mas não foi por causa de algo que eu fiz. Foi por causa do que Cristo fez. Ele atingiu o padrão de Deus. Então, a nossa identidade, quem nós somos, também está amarrado com Cristo. Então, o que é a boa notícia do Evangelho para a gente? Que nos liberta dessa mentalidade de tentar ganhar o favor de Deus. É a boa notícia de que Deus não nos favorece por causa de quem nós somos, mas Ele nos favorece apesar de quem nós somos. Mesmo quando éramos pecadores, Deus nos amou. Quando éramos inimigos, Deus mandou seu Filho. Antes que a gente fizesse qualquer obra, boa ou má, Deus já nos amou. Então a gente não tem o que temer. Se eu não posso merecer esse amor, eu também não posso perder esse amor e a afeição que Cristo ganhou por nós. Não foi eu que ganhei esse amor de Deus. Cristo na cruz nos comprou para Deus. Então somos aceitos apesar de quem nós somos. Nós não somos aceitos por causa de algo especial em nós, mas foi porque Deus nos amou. E essa luta, né, por justiça e identidade, essa luta para ser aceito e essa luta para descobrir quem sou eu, quem nós somos, ela não acaba. Não é uma coisa que a gente precisa resolver uma vez na vida e pronto. É uma luta diária. A gente nunca vai ficar velho demais para o Evangelho. De novo, Martinho Lutero escreveu: mais necessário é que conheçamos bem o Evangelho
que o ensinemos aos outros e que o martelemos em suas cabeças continuamente. Então, quando a gente percebe essa tendência em nós mesmos de fingir que somos melhores do que nós realmente somos, diminuindo o padrão de Deus, e desempenhar, né, tentando aumentar as nossas boas obras para levar elas para um padrão que não chega nem perto da obra de Deus, do padrão que Deus exige. Quando a gente percebe essas duas tendências na nossa tentativa de descobrir quem nós somos e na tentativa de ganhar a aceitação de Deus, o que a gente precisa fazer quando a gente percebe eu estou voltando para essa mentalidade? O que eu preciso fazer? A gente precisa se arrepender desse pecado e crer de novo nas promessas do Evangelho. Por isso que Lutero fala, precisa ser martelado continuamente na nossa cabeça, porque a nossa tendência é voltar para aquela mentalidade de tentar ganhar o favor de Deus. Então a gente martela na nossa cabeça, eu me arrependo e creio. Arrependimento e fé. Eu me arrependo dos meus pecados e creio em Deus. Não para ganhar o favor, mas porque eu já recebi o favor de Deus. Eu me arrependo e creio. Arrependimento e fé. E andando nesse caminho, que as verdades do Evangelho vão se arraigar, elas vão se enraizar mais profundamente nas nossas almas, e então a cruz de Cristo fica maior. Quando o Evangelho é aplicado diariamente nas nossas vidas, o nosso foco vai ficando cada vez mais na obra de Cristo. O que Ele fez por nós na cruz e cada vez menos no que nós podemos fazer por Deus. Então a gente vai esquecendo dessa mentalidade de órfão, dessa mentalidade de desempenho para agradar a Deus, e vamos crendo mais e mais que nós temos uma justiça que não vem de nós e temos uma justiça perfeita. Queremos que somos filhos de Deus. Então, agora vem o exercício. Agora é a sua vez. O exercício prático agora é para tentar mostrar essas tendências que eu falei, só que de formas práticas. Quais são as formas práticas que a gente volta, quais são essas mentalidades que a gente volta a cair nelas? E esse é um exercício humilhante. Esse é um exercício difícil, mas ele vai nos ajudar a voltar lá para os primeiros passos. Então, vão ter duas colunas aí. Na primeira coluna vai ser a mentalidade do órfão. E na outra coluna, a mentalidade do filho ou da filha, né? Então, na coluna do órfão, aí tem várias frases, né? E uma caixinha para você marcar. Marca qual delas você vê que você se encaixa mais nela. Qual dessas mentalidades você percebe que você, vez após vez, volta a cair nessa mentalidade. E sublinha qual é a palavra-chave aí para você. Então, vai aí no o órfão. Vai olhando e marcando. Então, dá uma pausa aí, faz cada um a sua marcação, sublinha a palavra-chave e depois volta e olha para a coluna o filho e a filha. Então, na coluna o filho e a filha, o que a gente faz? Marca aí qual você desejaria mais crescer nessa área. Qual é essa área que você percebe, eu preciso crescer, eu preciso que essa mentalidade esteja arraigada na minha vida diariamente. E coloque aí sublinha aí qual é a palavra-chave. Então, pode fazer e discutir depois. A ideia, então, para terminar e vocês poderem ir discutindo, conversando entre vocês mesmos o que foi que você marcou, por quê? Vai pensando, vou dar um exemplo aí da primeira para mim. Falta uma intimidade diária, vital com Deus. Né? E o que diz na filho e filha?
eu me sinto livre da preocupação por causa do amor de Deus por mim. Então, o que ele está fazendo é contrastando. Existe uma mentalidade, que é a mentalidade do órfão, existe a mentalidade do filho e da filha. Essa é a mentalidade que a gente deve ter, né? Então, esse exercício é justamente para a gente olhar para nós mesmos e tentar apontar especificamente essa mentalidade aqui que está errada. E eu preciso ser redirecionado pelo Evangelho a uma mentalidade correta. Por exemplo, tende a comparar-se com os outros. Ou seja, é uma tendência minha me comparar com os outros para tentar, como a gente viu na lição 2, tentar colocar eles abaixo de mim e tentar me sentir melhor. Qual que é a mentalidade do filho ou da filha? Nem sempre tem que estar certo. Ou seja, eu não preciso fazer isso. Cristo comprou a justiça. Que importa tentar ser melhor que um ou outro, tentar ser correto em todas as questões. Eu não preciso ganhar essa batalha para me sentir melhor, porque no fundo o que a gente está fazendo é tentando ser aceitos por Deus. Como eu tenho a melhor filosofia, eu tenho a melhor política, eu tenho a melhor, seja o que for, eu estou tentando ganhar minha própria justiça, mas essa é a mentalidade do órfão, tentando ganhar a aceitação de Deus pelas próprias obras. Então, o que diz a mentalidade do filho e da filha? Eu não preciso estar certo. Eu não vou perder a aprovação de Deus porque eu não tenho a política correta ou porque eu não sei exatamente o que fazer quando o meu carro quebra. Ou seja, qual for a situação. Mais um exemplo. Eu sou um analista competente das fraquezas dos outros. Esse é um problema para mim. Eu consigo ver bem as fraquezas dos outros. Eu acho que eu consigo ver bem as fraquezas dos outros. Qual que é a mentalidade do filho ou da filha? Eu sou capaz de confessar livremente as minhas falhas aos outros. Porque um analista competente das fraquezas dos outros está escondendo as suas próprias fraquezas. É uma forma de minimizar o meu próprio pecado para ver se de alguma forma Deus me aceita, porque eu estou apontando erros dos outros e fingindo que eu não tenho nenhum erro. Essa é uma mentalidade de órfão. É uma mentalidade de quem está tentando ser aceito por Deus, escondendo os meus pecados. Se Deus não vê isso aqui, talvez Ele vai me aceitar. Mas quem já é filho, quem já está com a mentalidade de filho arraigada, o que ele pensa? Ou como ele pensa? Ele é capaz, é capaz de confessar suas falhas aos outros. Então, em vez de ficar analisando os erros dos outros, eu posso livremente, sem medo de Deus, abrir os meus problemas para os outros e falar: esses são os meus erros, mas eu já sou justificado. Eu não preciso esconder. Eu já sei que todos esses pecados foram levados em Cristo na cruz e foram pagos totalmente. Deus não está mais irado comigo. Eu não preciso tentar esconder meus pecados, porque eles já foram pagos na cruz. Então, agora para terminar e vocês poderem discutir, deixar vocês agora, é justamente isso. Tenta ver qual é a minha mentalidade, qual dessas aí se encaixa melhor com a minha mentalidade, com as coisas que eu estou lutando, e olha para outra coluna, a coluna do filho e da filha, que vai nos ajudar a focar em Cristo, focar no Evangelho, naquela verdade específica do Evangelho que se aplica à minha situação. Então vamos lá. Que Deus abençoe, que possamos focar no Evangelho. Senhor, obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado pelo Evangelho que nos desafia a cada dia. Nos ajuda a olhar para as nossas próprias vidas, nossas formas distorcidas de olhar para nós mesmos e para Deus. Te peço, nos ajuda a crescer no Evangelho juntos. Até o nome de Cristo.